Com a palavra, para o uso da tribuna, obedecendo à inscrição, o senador que orgulha o Brasil, o representante do Distrito Federal, senador Regufe. Com prazer, senador. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, a decisão do Supremo Tribunal Federal da semana passada de transferir crimes de corrupção e lavagem de dinheiro que tenham origem em Caixa 2 para a Justiça Eleitoral julgar é uma decisão absolutamente esdrúxula. Além de comprometer operações que nós temos nesse país, nesse momento, como a Lava Jato, se transfere para a Justiça Eleitoral uma atribuição que a Justiça Eleitoral nunca teve. Aliás, eu queria perguntar, por que a Justiça Eleitoral vai julgar um crime de corrupção ou de lavagem de dinheiro? Qual é o perfil da Justiça Eleitoral, a atribuição da Justiça Eleitoral para julgar um crime de corrupção ou lavagem de dinheiro? O que tem a ver uma coisa com a outra? Será que alguém em sã consciência consegue me explicar que um crime de lavagem de dinheiro ou de corrupção vai ser julgado pela Justiça Eleitoral? Não, quem tem que julgar isso é a Justiça Comum. Alguns aqui não falam disso, às vezes com medo do Poder Judiciário, mas isso tem que ser falado sim. Foi uma decisão esdrúxula. E independe a ideologia política da pessoa, seja a pessoa mais para um lado, para o outro, qual é a visão de Estado que a pessoa tenha. Não tem fundo razoável nisso. Um crime de lavagem de dinheiro ou de corrupção passar a ser julgado pela Justiça Eleitoral. Isso aí é algo absolutamente inaceitável. Outra coisa que precisa ser falada aqui é essa questão da CPI, da chamada CPI da Lava Toga, para investigar os tribunais superiores, para investigar uma série de atos dos tribunais superiores. Por que atingir as 27 assinaturas? Que é o que o regimento interno dessa casa diz. 1/3 dos membros dessa casa assinaram. O requerimento está com 27 assinaturas. Por que não instalar logo essa CPI? Que medo é esse do Poder Judiciário? Os poderes são independentes, não cabe a essa casa querer rever uma decisão do Poder Judiciário. Aí não cabe a essa casa entrar e rever uma decisão do outro poder. Agora, investigar fatos determinados que constam no requerimento, por que não? Que medo é esse de alguns aqui dessa casa? Por que o presidente dessa casa não instala essa CPI? Que, aliás, nos dois requerimentos, no primeiro e no segundo, está lá minha assinatura. Por que não se instalar essa CPI? Atingir o número regimental, que são 27 assinaturas. É papel do Poder Legislativo a fiscalização. Terceira coisa, há pedidos de impedimento, há pedidos de impeachment de ministros do STF. O presidente tem que desengavetar esses pedidos. Fazer essa casa poder analisar, poder se debruçar sobre eles. Dar prosseguimento a esses pedidos para que eles possam ser analisados. O presidente tem que desengavetar esses pedidos. É papel também dessa casa analisar os pedidos de impedimento de ministros do STF.
E quarta questão, que também precisa ser falada aqui. Nós temos que mudar a forma de indicação de ministros dos tribunais superiores. Não é bom para o país uma fórmula onde a indicação de um ministro de um tribunal superior passa por indicação política, onde este muitas vezes fica devendo favor para o presidente que o indicou e também para um grupo de senadores que o sabatinou aqui no Senado. Não é essa forma que melhor preserva o interesse público. Ah, mas tem alguns sérios que mesmo com essa forma de indicação se mantêm sérios. Muito bem, parabéns, mas não é essa fórmula melhor, não é a melhor fórmula que preserva o interesse público. Tem que acabar a indicação política para ministro de tribunal superior nesse país. Isso tem que ser dito com todas as letras. Não dá para aceitar esse modelo atual que nós temos vigente no Brasil. Mas alguns falam, mas a Suprema Corte norte-americana funciona assim. A Suprema Corte norte-americana, ela não é tribunal penal. Ela é apenas um tribunal constitucional. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro, ele é, além de um tribunal constitucional, um tribunal penal. Não é correto esse modelo brasileiro. Nós precisamos ter uma corte que seja totalmente isenta de influências político-partidárias, para que possa julgar com justiça. E julgar com justiça não é condenar, não. É condenar quando tiver que condenar, mas inocentar quando tiver que inocentar. Porque a influência política, ela entra dos dois lados. Às vezes, para absolver um amigo e, às vezes, para condenar um inimigo do amigo, que tem muito na política. Então nós temos que mudar esse modelo. Protocolei aqui, nessa casa, presidente Jorge Cajuru, protocolei aqui nessa casa, no primeiro ano do meu mandato, a PEC 52 de 2015, que muda a forma de escolha de ministros de tribunais superiores, instituindo concurso público de provas e títulos e acabando a vitaliciedade, instituindo mandato de 5 anos, para que aquilo fosse um serviço temporário à sociedade brasileira e não uma profissão onde a pessoa é dona daquele cargo. Essa proposta está aqui no Senado, não foi votada ainda por esse plenário. Gostaria que o presidente colocasse em votação. Se não vai passar, se não passar, faz parte da democracia. Mas não votar, não debatê-la, isso é algo muito ruim para essa casa. O presidente tem que colocar essa proposta em votação e cabe à casa decidir democraticamente se vai aprová-lo ou não. Mas é preciso sim instituir tempo de mandato para os ministros dos tribunais superiores e é preciso sim se mudar a forma de escolha. Muitos falam assim, mas o concurso público não mede caráter. Não mede, mas o modelo atual é pior. E se alguém tem uma sugestão melhor, eu topo. Eu sou aberto a sugestões. Eu quero ser vencido pelo argumento. Mas até que alguém me prove o contrário, esse é o melhor modelo. Concurso público e para 5 anos. A pessoa vai prestar um serviço temporário à sociedade brasileira de 5 anos. Acabar com essas influências político-partidárias. No Tribunal de Contas, então, olha que coisa maluca. O que faz o ministro de um Tribunal de Contas? Ele julga as ações de quem? Do governo. E quem indicou ele? O próprio governo. Que coisa maluca isso nesse país. Um conselheiro de Tribunal de Contas, de um Tribunal de Contas de um Estado, ele julga as ações de quem? Do governo do Estado. E ele é indicado por quem? Pelo governador. Isso não é correto. Não é isso que melhor preserva o interesse público. Isso preserva o interesse de alguns.
que tem interesse nesses órgãos para engavetar algumas coisas, para passar pano em outras. Isso não é correto. Não é isso que melhor preserva o interesse público. E essa instituição aqui que nós estamos, chamada Senado Federal, tem que preservar o interesse público. É para isso que essa instituição serve. Não é para ficar administrando interesses. Gostaria de ver essa minha PEC sendo votada aqui. Nós temos que mudar esse sistema de escolha. Não dá para aceitar um sistema onde as influências político-partidárias agem como agem hoje nas cortes superiores desse país. Concedo uma parte ao senador Álvaro Dias. Senador Regufe, cumprimentando Vossa Excelência pelo pronunciamento, eu gostaria de desde já apoiar o projeto de Vossa Excelência. Nós temos, tramitando no Congresso, várias propostas com sugestões interessantes, mas sem dúvida essa proposta de Vossa Excelência é inteligente e necessária, substituindo o apadrinhamento pelo talento, pelo preparo, por intermédio de concursos públicos e estabelecendo um mandato para o cumprimento de uma missão, o cumprimento de um dever, especialmente na Suprema Corte, que vive hoje um momento de crise sem precedentes, né, com uma indignação popular que se volta contra ela, exatamente em função do modelo implementado, que é um modelo que foi arquitetado certamente para não funcionar, porque não funciona. Então, Vossa Excelência tem o nosso integral apoio para a aprovação da sua proposta, para que se ofereça celeridade à tramitação também, não é? E é porque há muita inversão de prioridades, né? Às vezes propostas mais importantes ficam aguardando por muito tempo, dando lugar a propostas nem tão importantes e urgentes, né? E Vossa Excelência fez referência aos tribunais de contas. Em relação aos tribunais de contas dos estados, o Senado aprovou um projeto de minha autoria que está há anos paralisado na Câmara dos Deputados, que institui o concurso público para o preenchimento da função de conselheiro dos tribunais de contas dos estados. E em relação ao da União, o projeto ainda se encontra aqui no Senado Federal sem deliberação. Por isso, nós nos somamos à defesa desta causa, muito bem empalmada por Vossa Excelência, e temos certeza que não ficaremos calados, não ficaremos esperando. Nós temos que cumprir o nosso dever, que é exatamente essa cobrança que faz Vossa. Muitas vezes nós nos sentimos impotentes, sim, o nosso mandato não é suficiente para que as coisas aconteçam, mas nós temos que ser persistentes como Vossa Excelência e ficar permanentemente na trincheira da cobrança, como muito bem faz Vossa Excelência na tarde de hoje. Parabéns, senador Regufe. Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Só para concluir, senhor presidente, então, essas 4 coisas eu queria deixar aqui pontuadas, aqui nessa tribuna. Primeiro, o meu registro crítico de absoluta indignação com essa decisão da Corte Suprema desse país, de transferir para a Justiça Eleitoral julgamentos de atos de corrupção e lavagem de dinheiro, o que absolutamente não tem nada a ver com as atribuições da Justiça Eleitoral. E é algo que não dá para se calar e não dá para aceitar. E lamento que alguns aqui, com medo do Poder Judiciário, se calem com relação a isso. Segunda questão é a questão da implantação da Comissão Parlamentar de Inquérito, da chamada Lava Toga, que atingiu as 27 assinaturas, inclusive a minha, e que cabe ao presidente dessa casa instalar essa CPI, que é o que diz o regimento dessa casa. Atingiu o número mínimo de assinaturas que está previsto no regimento interno dessa casa. A terceira questão é uma solicitação ao presidente dessa casa
que cumpra o seu papel e desengavete os pedidos de impedimento dos ministros do STF que aqui se encontram, para que eles possam ser analisados por essa casa, com todo o critério que eu espero que os parlamentares tenham, com toda a consciência. Não é só condenar, não, é inocentar também o que tiver que ser inocentado, mas eles têm que ser analisados. Então cabe ao presidente dessa casa desengavetar esses pedidos e é essa solicitação que eu faço aqui. E a quarta questão é uma questão de fundo disso tudo, que é a mudança da forma de indicação dos ministros dos tribunais superiores, do STF, do STJ, dos tribunais de contas, do TCU e dos tribunais de contas dos estados e dos municípios. Precisa mudar isso. Então apresentei uma PEC, a PEC 52 de 2015, no ano de 2015, ano que entrei nessa casa, e que até hoje não foi analisada pelo Senado Federal, e que gostaria de ver sendo analisada. Uma PEC que introduz concurso público de provas e títulos para esses cargos e que institui mandato de 5 anos para esses cargos, acabando a vitaliciedade, para que esses cargos sejam um serviço temporário à sociedade brasileira, uma função de 5 anos para a sociedade brasileira, uma missão de 5 anos, e não uma profissão onde a pessoa se acha dono daquilo e acha que pode fazer o que ela quiser. Esses cargos têm que ter mandato. Então, mandato de 5 anos. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Agradeço a paciência de Vossa Excelência. Muito obrigado. Vossa Excelência, senador Regufe, pontuou com propriedade cada um dos pontos, tem a minha concordância em todos eles. Sabe, Vossa Excelência, que conversamos sobre isso em relação ao mandato de 5 anos, 4 mais 1, pensamos da mesma forma. E sobre senador Álvaro, senador Lucas, senador Teomário, brasileiros e brasileiras, o que Vossa Excelência entra na ferida do STJ, meu Deus, bem antes, tem no registro de minhas redes sociais, no facebook.com/Cajuru Goiás, naquele último julgamento que o senador Álvaro Dias estava presente, que o senador Teomário estava presente, naquele julgamento do Supremo Tribunal, presente aqui no Senado, lá no Supremo, do impeachment de Temer, a gente ali tinha que chegar a uma conclusão. Eu fui entrevistado na época pelo jornal Diário da Manhã em Goiás, e eu disse, para mim, só tem uma solução o Supremo Tribunal, é o fechamento dele. Opinião que hoje tem uma deputada ligada ao presidente Bolsonaro, ótima deputada, por sinal, federal, a Joyce. Ela pensa como eu já pensava lá atrás, no ano passado. Agora, esse seu pensamento, ele é o melhor de todos. Ou seja, um mandato de 8 anos, assim como tem um senador para cada ministro no Supremo Tribunal. Limitar o mandato, ou 5 anos, ou no máximo 8 anos. Para mim, 5 anos seria o ideal, né? Porque, rapidamente, se a gente lembrar a última indicação política, como Vossa Excelência observou aqui, que isso é triste, é revoltante, a última indicação política foi qual? Michel Temer escolheu quem para o Ministério, para o Supremo Tribunal? O seu ministro da Justiça, Alexandre Moraes. Precisa falar mais alguma coisa? Parabéns pelo vosso pronunciamento.